Você já parou para pensar que, às vezes, o lugar onde a gente menos quer estar é exatamente onde a gente precisa estar? A Mariana foi expulsa de casa grávida, com uma mala velha e nenhum destino. A madrasta fechou o portão sem dó, e o pai ficou parado, olhando pro chão, como quem desistiu de ser pai. Ela caminhou o dia inteiro, bateu em portas que não se abriram, e quando o sol já estava morrendo, quando ela já tinha aceitado que passaria a noite debaixo de uma árvore, apareceu um telhado velho entre a mata. Um sítio esquecido, uma casa em ruínas, mas com água na cisterna, fruta no pé e uma terra que parecia estar esperando por ela. E foi ali que tudo começou a mudar. Quer saber como uma mulher que perdeu tudo conseguiu reconstruir não só um lar, mas a si mesma? Então fica aqui comigo, porque essa história vai mexer com você. Você já parou para pensar que, às vezes, os lugares mais quebrados são justamente os que têm mais coisas para te ensinar sobre recomeço? Olha só o que acontece com a Mariana. Ela chega num sítio que todo mundo já tinha esquecido, um lugar com telhado caído, parede de taipa manchada de umidade e uma mangueira velha que, mesmo sem ninguém para cuidar, continuava dando fruto. É uma baita contradição, né? Por um lado, aquele lugar era a cara do abandono, do descuido, da história que ninguém mais queria visitar. Mas, por outro, ele estava ali, resistindo, com a cisterna cheia de água limpa, com o pé de coentro teimando em brotar no meio do mato. É como se a terra dissesse: eu ainda tô aqui, viu? Só esperando alguém que queira me dar atenção. E a Mariana, naquele momento, era exatamente a pessoa que precisava ouvir essa mensagem de esperança. E é aí que mora o pulo do gato, minha amiga. Muitas vezes, a gente se sente exatamente como aquele sítio, largado, esquecido, com a sensação de que a vida passou e ninguém ficou. Mas a verdade, e isso é importante gravar no coração, é que enquanto tem uma água fresca guardada no fundo do poço, enquanto tem uma semente que insiste em viver debaixo do mato, o recomeço é possível. A Mariana não encontrou um lugar perfeito, encontrou um lugar verdadeiro. E isso é muito mais poderoso do que qualquer cenário dos sonhos. Porque lugar perfeito não existe, sabe? O que existe é a chance de pegar o que está meio destruído e construir algo seu, tijolo por tijolo, com as mãos que ainda estão dispostas a trabalhar. E essa força interior que ela nem sabia que tinha começou a surgir ali, naquele entardecer dourado, quando ela decidiu que não ia passar a noite debaixo de uma árvore. Pensa comigo, quantas vezes a gente fica esperando a situação ideal para começar? Ah, quando eu tiver mais dinheiro, quando a casa estiver pronta, quando o momento for mais calmo. E a vida vai passando, e a gente vai adiando, e os anos vão embora enquanto a gente espera o cenário perfeito que nunca chega. Mas aquele sítio não tinha nada de ideal. Tinha buraco no telhado, porta entornada, mato tomando conta, um fogão de barro rachado e uma rede velha encostada no galpão. E ainda assim, ele oferecia exatamente o que a Mariana precisava naquele momento: um teto, água, fruta no pé e uma terra disposta a ser cuidada por quem entendesse o valor dela. Aquilo foi o ponto de partida da transformação que mudaria a vida dela para sempre. Às vezes, a gente precisa aprender a enxergar a riqueza disfarçada de ruína. Aquele pé de mangas maduras caídas no chão, apodrecendo sem ninguém para colher, é uma metáfora e tanto do que acontece na nossa vida. Quantas oportunidades estão caídas aos nossos pés, prontas para serem aproveitadas, mas a gente não vê porque está muito ocupado reclamando do telhado furado. O segredo que a Mariana descobriu, ali naquele entardecer, foi que o abandono não é o fim da linha. Às vezes, ele é só um estado de espera. Um estado onde tudo o que existe é potencial, é possibilidade, é a matéria-prima bruta esperando por alguém com coragem de botar a mão na massa. E quando a gente encontra essa coragem dentro da gente, a resiliência começa a florescer do mesmo jeito que aquele coentro brotou sozinho no meio do mato. Ela olhou para aquela cisterna com a tampa de tábuas velhas, ouviu o eco da água lá no fundo e entendeu que tinha encontrado um lugar que, assim como ela, tinha sido deixado para trás, mas ainda guardava a vida. Aquele sítio era o espelho dela, e ela era o espelho do sítio. Dois abandonados que se encontraram para se reerguer juntos. E é exatamente por isso que a gente precisa prestar atenção no que parece perdido. Porque às vezes, o que a gente mais precisa está bem ali, coberto de mato, mas respirando fundo, esperando a gente ter coragem de abrir o portão. E olha que isso nos leva direto para uma questão delicada. O que fazer quando quem deveria estar do nosso lado é justamente quem fecha a porta na nossa cara?
Como manter a dignidade e a esperança quando o abandono vem de dentro de casa? É sobre isso que vamos falar agora. Sabe aquela dor que não vem do grito, mas do silêncio? Pois é, a gente costuma apontar o dedo pro vilão óbvio, pra madrasta cruel, pra aquela figura que a gente aprendeu a odiar desde os contos de fada. Mas a história da Mariana nos convida a olhar para um lugar mais desconfortável. O pai que ficou parado no batente, de braços caídos, vendo a filha de 8 meses sair pelo portão sem dizer uma palavra. Dói, né? Dói porque a gente espera que o pai seja o porto seguro, aquele que enfrenta qualquer tempestade para proteger os filhos. Só que a vida real é mais complicada que isso, e muitas vezes a ferida mais funda não vem de quem ataca, mas de quem assiste sem agir. E esse tipo de abandono silencioso marca a gente de um jeito que demora anos para entender. Esse negócio de cumplicidade pela omissão é traiçoeiro, minha amiga. Seu Alides não era um homem mau, pelo contrário, o roteiro diz que ele era bom de coração, mas fraco de espinha. E olha que frase poderosa, viu? Porque quanta gente a gente conhece que tem o coração no lugar certo, mas falta coragem na hora de agir. Ele passou anos carregando a culpa de não saber criar uma filha sozinho, e quando apareceu alguém para tomar as rédeas da casa, ele entregou tudo sem perceber o que estava entregando junto. É o famoso deixar para ver no que dá. Só que o que deu foi uma menina aprendendo a encolher, a ocupar o menor espaço possível, a ser invisível dentro da própria casa. A força interior que ela precisaria desenvolver lá na frente veio justamente da falta dela na infância. A madrasta, Dona Perpétua, nunca bateu nem xingou com palavras feias. E isso, pasme, às vezes é pior. Porque uma surra pelo menos deixa marca visível, mas a frieza calculada, o silêncio estratégico, o jeito de falar que deixa qualquer um sem chão, isso vai corroendo por dentro, devagarinho, e a pessoa nem percebe que está sendo destruída. E o pai? O pai estava ali, vendo tudo, mas escolhendo o caminho mais cômodo, o silêncio. Ele preferiu acreditar que o temporal ia passar sozinho, sem entender que ele mesmo estava deixando a tempestade crescer dentro de casa. Esse é o tipo de abandono que não precisa de mala na porta. É aquele que acontece todo dia, no olhar desviado, na palavra que não foi dita, no abraço que não aconteceu. A verdade, e isso é duro de engolir, é que a inércia também é uma escolha. Quando a gente fica parado, quando a gente não toma partido, quando a gente cruza os braços diante da injustiça, a gente está escolhendo um lado sim. E seu Alides escolheu o lado mais fácil, o de quem não quer confusão, o de quem prefere a paz podre à briga necessária. E Mariana pagou o preço por essa escolha. Ela aprendeu cedo que o mundo raramente oferece colo sem cobrar algo em troca, e essa lição veio direto da fonte que deveria protegê-la. Mas veja só que coisa interessante. Foi justamente essa falta que forçou ela a desenvolver uma resiliência que mais tarde faria toda a diferença. É como se a vida dissesse, já que não te deram as ferramentas, você vai ter que forjar as suas. Se você já sentiu na pele o peso de esperar por uma atitude que nunca veio, de esperar que alguém levantasse a voz por você e essa voz nunca apareceu, saiba que você não está sozinha. Às vezes, as maiores feridas da infância vêm dessa ausência disfarçada de presença, desse pai que mora na mesma casa mas não ocupa o lugar de pai de verdade. A boa notícia, e a Mariana vai descobrir isso lá na frente, é que a gente pode aprender a ser o porto seguro que nunca tivemos. A gente pode quebrar esse ciclo e decidir que, para nossa própria história, a gente não vai repetir o roteiro da omissão. E é justamente quando a gente decide ocupar o próprio espaço que começa a enxergar que, às vezes, para renascer, a gente precisa antes atravessar um lugar onde nada é seu, onde nada te define. Um lugar de suspensão, onde você deixa de ser o que os outros dizem que você é para finalmente descobrir quem você realmente pode se tornar. Como uma estrada. Já reparou como a estrada tem esse poder estranho de apagar as identidades? Quando a Mariana sai daquela casa, com a mala velha e a barriga de 8 meses, ela deixa de ser a filha do seu Alides, deixa de ser a enteada da Dona Perpétua, deixa de ser a mulher que o Davi abandonou. Na estrada, ela vira só um corpo em movimento. É um lugar de suspensão, onde nenhum título cola, onde ninguém sabe sua história, onde cada passo é um pequeno recomeço que ainda não tem forma definida. E pode parecer assustador, mas tem uma liberdade enorme nisso. Porque é ali, nesse vazio de definições, que a gente tem a chance de se encontrar sem o peso do que os outros acham que a gente é. Olha só o que acontece com ela. Caminha o dia inteiro, bate em 4 portas, em 2 nem abriram, na terceira mandaram seguir em frente,
Na quarta deram um copo d'água e um pão velho. Cada porta fechada é uma identidade que não se encaixa. Ela não é mais a moça que precisa de ajuda. Ela vira a grávida que não tem onde ficar. E a estrada, cruel e generosa ao mesmo tempo, vai despojando ela de tudo que não serve mais. É um processo doloroso, mas necessário. Porque enquanto a gente carrega o peso de ser quem os outros esperam que a gente seja, a gente não consegue descobrir quem a gente realmente é. A transformação começa quando a gente se despe do que não é mais nosso. Pensa comigo, quantas vezes a gente continua num lugar, num emprego, num relacionamento, só porque é o que todo mundo espera? Quantas vezes a gente sustenta um papel que já não nos cabe mais porque o medo do desconhecido é maior que o cansaço de representar? A Mariana não teve escolha, ela foi empurrada para a estrada. Mas e a gente? Quantas oportunidades a gente perde de se reinventar porque prefere o portão fechado mas conhecido ao risco do caminho aberto? A estrada ensina uma coisa que nenhum lugar confortável ensina, que a resiliência não é sobre aguentar firme onde está, é sobre conseguir andar mesmo quando não se sabe para onde. E tem mais, cada passo dado naquela estrada de terra, com os pés inchados e a mala pesando, foi um ato de força interior que ela nem sabia que tinha. Ela não parou. Mesmo quando o sol castigava, mesmo quando as bolhas se formavam, mesmo quando o choro pedia passagem. Ela seguiu. E esse seguir, por si só, já era uma declaração. Eu ainda estou aqui, eu ainda existo, eu ainda tenho valor. É impressionante como o movimento, por mais difícil que seja, tem esse poder de nos lembrar que a gente está vivo. É como aquela música que diz caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. E a Mariana estava fazendo o caminho dela, sem mapa, sem bússola, só com a fé de que algum lugar ia caber nela como ela cabia nele. E foi justamente quando ela já não era mais nada, quando não tinha mais nenhuma porta para bater, quando o sol começou a morrer no horizonte e ela pensou que ia passar a noite debaixo de uma árvore, que a estrada entregou o que ela tinha guardado desde o começo. Aquele telhado velho entre a mata, aquela casa que parecia guardar segredos. A estrada não era o destino, mas sem ela, ela nunca teria chegado onde precisava. E é assim com a gente também. Às vezes o caminho parece perdido, parece que não vai dar em nada, mas cada passo, por mais sem sentido que pareça, tá te levando para onde você precisa estar. A questão é, como a gente lida quando o caminho parece não levar a lugar nenhum? Quando a gente já bateu em todas as portas e todas se fecharam? A resposta, minha amiga, tá no que a gente faz com as mãos quando ninguém mais oferece abrigo. Sabe qual foi a primeira coisa que a Mariana fez quando acordou no sítio? Ela não ficou se lamentando, não ficou esperando alguém aparecer para resolver sua vida. Ela levantou, lavou o rosto com a água fria da cisterna, colheu manga no pé, comeu em pé mesmo, e foi trabalhar. E olha que coisa poderosa, viu? Porque quando a gente perde tudo, quando a gente é expulso, abandonado, jogado de lado, o que sobra são as mãos. E a Mariana entendeu isso na pele. Ela varreu aqueles cômodos que estavam abandonados há anos, esfregou o chão de tábuas até a madeira aparecer, tampou as frestas das paredes com barro. Cada movimento era um pequeno ato de reconstrução, não só do lugar, mas dela mesma. É impressionante como o trabalho manual tem esse poder de nos devolver a dignidade que a vida tira da gente. Quando você pega uma vassoura e tira anos de folhas secas e teias de aranha, não é só a casa que fica mais limpa. É a sua alma que vai se arrumando junto. Cada prego que ela martelou para consertar o assoalho, cada pedra que ela calçou na porta para ela fechar direito, cada pedaço de lenha que ela organizou na pilha, era um eu existo sendo dito em silêncio. E o mais bonito disso tudo é que ela não estava fazendo aquilo para impressionar ninguém. Não tinha ninguém vendo. Era ela com ela mesma, resgatando o controle sobre a própria vida com as próprias mãos. Pensa no que significa acender um fogão de barro que está há anos sem uso. Ela podia ter desistido na primeira tentativa, podia ter achado que era impossível. Mas ela foi lá, seguiu as instruções que a dona Quitéria deu, colocou as achas mais finas primeiro, as mais grossas por cima, e o fogo pegou. Esse é o tipo de vitória que ninguém vê, mas que transforma a gente por dentro. É a certeza de que você é capaz, de que você pode, de que você não precisa de ninguém para sobreviver. E a Mariana, que passou a vida inteira sendo tratada como invisível, estava descobrindo que ela tinha uma força interior que nem ela mesma imaginava. E não era só sobre sobreviver, viu? Era sobre construir. Ela encontrou uma horta antiga, toda tomada pelo mato,
mas com um pé de coentro e outro de cebolinha que tinham se ressemeado sozinhos, insistindo em viver sem nenhum cuidado humano. Aquilo falou com ela num nível que vai além das palavras. Se a terra não tinha desistido, por que ela desistiria? Foi ali que a esperança começou a brotar de verdade, não como um sentimento vago, mas como algo concreto, plantado com as próprias mãos. Ela limpou aquele canteiro, afufou a terra, tirou as pedras. E cada palmo de terra que ela preparava era também um pedaço do futuro dela sendo arado. Olha que lição profunda a gente tira daí. Quando a vida te derruba, o caminho de volta para o mundo não passa pela cabeça, passa pelas mãos. É no fazer, no construir, no consertar, que a gente vai recompondo a própria história. Não adianta só pensar positivo, não adianta só visualizar, tem que botar a mão na massa. A Mariana não tinha nada além da vontade de não parar. E foi essa vontade, expressa em cada tábua que ela pregou, em cada canteiro que ela limpou, que foi criando as condições para que outras coisas boas pudessem acontecer. Porque quando a gente mostra para a vida que não vai desistir, a vida começa a abrir portas. E a primeira porta que se abriu, na verdade, veio pelo caminho da mata, com uma mulher de chapéu de palha e uma sacola de pano no braço. Sabe o que é mais bonito na chegada da Dona Quitéria? Ela não apareceu com palavras bonitas, não ofereceu pena disfarçada de consolo, não fez perguntas invasivas sobre a vida da Mariana. Ela simplesmente chegou, olhou, viu o que precisava, abriu a sacola e colocou farinha de milho, toucinho defumado, mel e um feixe de ervas na pia de pedra. Depois disse, com a naturalidade de quem está ensinando algo óbvio, como o fogão acendia melhor. Esse é o acolhimento que transforma vidas, minha amiga. Não é aquele que te coloca no lugar de vítima, é aquele que te entrega as ferramentas para você se levantar sozinha. A Dona Quitéria não tratou a Mariana como coitada, tratou ela como alguém capaz, que só precisava de um empurrão e um pouco de conhecimento. E olha que gesto poderoso, viu? Enquanto a madrasta tratava a Mariana como invisível, a vizinha apareceu e viu. Viu a fumaça, viu a barriga, viu o esforço. Mas mais que isso, ela viu potencial. O fogão acendia melhor se colocasse primeiro as achas mais finas. Ela não acendeu o fogo para Mariana, ela ensinou como acender. Essa é a diferença entre uma ajuda que escraviza e uma ajuda que liberta. A primeira faz você depender de quem ajuda, a segunda te devolve o poder sobre a própria vida. E a Dona Quitéria, com aquela sabedoria de quem já viu muita coisa, sabia exatamente o que a Mariana mais precisava naquele momento. Não um colo, mas um mapa. E não parou por aí. Ela trouxe muda de hortelã e disse que era a primeira coisa que se plantava numa horta nova, porque pegava fácil, não precisava de cuidado e espantava inseto. Depois ensinou como secar o capim santo pendurado de cabeça para baixo na sombra para guardar o óleo essencial, como fazer cataplasma de folha de bananeira para dor nas costas. Cada visita era uma aula. E o mais incrível é que ela nunca fez aquilo com ar de superioridade, nunca disse eu sei mais que você. Era sempre deixa eu te mostrar, vem aprender, você consegue. Esse é o pertencimento de verdade, ser incluído no conhecimento, na história, no jeito de fazer as coisas que passam de geração em geração. A Dona Quitéria era a ponte entre o abandono e a reconstrução. Ela não só acolheu a Mariana, ela conectou com a terra, com as plantas, com os saberes que mantêm uma pessoa viva quando o mundo desaba. E sabe o que é mais lindo? Ela fez isso sem nenhum interesse, sem querer nada em troca, só porque reconheceu na Mariana alguém que merecia uma chance. É como se ela dissesse, eu sei quem você é, eu sei o que você passou, mas o que importa agora é o que você vai fazer com o que tem. E o que a Mariana tinha eram mãos dispostas a aprender, e um coração que já estava cansado de ser invisível. Se a gente for parar para pensar, quantas Dona Quitérias a gente já encontrou pelo caminho? Pessoas que chegam com uma sacola de coisas simples e um coração generoso, que enxergam na gente o que a gente ainda não consegue enxergar. E o mais importante, que nos tratam como capazes, não como vítimas. A cura, muitas vezes, não vem de grandes discursos ou de terapias caras. Vem de alguém que acredita na nossa força interior e nos dá as ferramentas para a gente construir o próprio caminho. E foi assim que a Mariana foi se enraizando naquele lugar, aprendendo o nome das ervas, entendendo os ciclos da terra. Mas tinha uma coisa que ainda assombrava ela. Aquele sítio tinha um dono. E a qualquer momento, ele podia aparecer e desfazer tudo. Até que um dia, o dono apareceu.
Quando seu Cândido apareceu pela primeira vez, montado naquele cavalo escuro, com a expressão fechada de quem não estava acostumado a ser surpreendido, a Mariana deve ter sentido o coração gelar. Ali estava o dono da terra, o homem que podia, a qualquer momento, mandar ela embora. Mas se a gente olhar com atenção, o que aquele homem carregava era muito maior do que a autoridade sobre um pedaço de chão. Ele carregava uma dor que tinha 4 anos, uma dor que ele enterrou junto com a esposa e o bebê que não sobreviveram ao parto ali naquele sítio. E a chegada da Mariana, com aquela barriga de 8 meses, foi como um terremoto na zona de conforto dele. Porque ela trouxe de volta para o lugar o que ele tinha jurado nunca mais encarar: vida nascendo, barriga crescendo, a possibilidade de um parto. Olha que coisa interessante, minha amiga. A gente às vezes esquece que o abandono também pode ser uma forma de luto mal resolvido. Seu Cândido não tinha largado o sítio por desprezo. Tinha largado porque não conseguia pisar ali sem reviver a cena que destruiu a vida dele. Ele preferiu deixar o mato tomar conta, as telhas caírem, a cisterna esquecida, porque olhar para tudo aquilo era olhar para a ferida que nunca fechou. E de repente aparece uma mulher grávida, limpando a casa, plantando horta, devolvendo vida ao lugar onde ele perdeu a vida que mais amava. Deve ter sido um misto de medo, raiva e uma esperança que ele nem sabia que ainda existia dentro dele. A primeira reação dele foi a defensiva. Perguntou quem ela era, o que estava fazendo ali. Mas ele não a expulsou. E isso já diz muita coisa, viu? Ele disse que ela podia ficar por hora, que ia avaliar a situação. Era o jeito dele de não se comprometer, de não se envolver, de manter uma barreira. Mas a barreira foi caindo aos poucos. Na terceira visita, ele já estava ajoelhado do lado dela, segurando a tábua enquanto ela pregava. E aí aconteceu algo que nenhum dos dois estava esperando. No silêncio do trabalho, sem precisar falar sobre o que doía, eles foram construindo uma transformação silenciosa, tanto do lugar quanto dos dois. E quando ele finalmente contou que a esposa tinha morrido ali, num parto que não foi bem, aquilo não foi uma confissão dramática. Foi ele abrindo uma porta que estava trancada há 4 anos. E a Mariana, que sabia o que era perder sem chance de despedida, que sabia o que era carregar uma vida dentro de si enquanto o mundo desmoronava, ela simplesmente disse sinto muito e ficou em silêncio. E esse silêncio, minha amiga, foi mais cura do que qualquer palavra de conselho. Porque a cura muitas vezes não vem de quem tenta resolver, vem de quem simplesmente testemunha sem julgar. A gente aprende com seu Cândido que o recomeço não é um processo linear. Ele não se apaixonou pela Mariana no primeiro dia, não foi um conto de fadas onde tudo se resolve de repente. Ele foi cedendo, devagarinho, a cada visita, a cada tábua consertada, a cada café que ela preparava sem ele pedir. Foi a vida, no seu ritmo teimoso, mostrando para ele que o mesmo lugar que guardava a maior dor também podia guardar um novo começo. E isso nos ensina uma lição enorme. Às vezes a gente precisa que alguém, sem saber, acorde a gente do luto que a gente mesmo criou. E quando a Mariana deu à luz a Clara, naquele mesmo cômodo onde a esposa dele tinha partido, algo dentro de seu Cândido se desfez e se refez ao mesmo tempo. Mas antes disso, ainda tinha uma ameaça rondando o sítio, uma ameaça que vinha de fora, do homem que queria transformar aquele lugar em mercadoria. E é sobre isso que vamos falar agora. Quando Mariana segurou a menina nos braços, depois de horas de parto, e disse Clara em voz baixa, quase para si mesma, ela fez muito mais do que escolher um nome. Ela deu o primeiro passo firme em direção ao pertencimento. Pensa comigo, até aquele momento, o que era dela? A casa onde cresceu nunca foi realmente dela, tanto que a madrasta tratou de separar as coisas com cuidado meticuloso que deixava claro, aqui nada é seu. O relacionamento com Davi durou poucos meses, e ele sumiu quando soube da gravidez, levando com ele qualquer ilusão de que ela teria um lugar ao lado de alguém. O próprio ventre, que carregava Clara, era uma condição, uma situação, uma vergonha na visão da madrasta. Mas o nome ninguém podia tirar dela. O nome foi o primeiro território que ela conquistou de verdade. E não foi um nome qualquer, viu? Clara. Clara como a luz que começa a clarear a madrugada. Clara como a clareza que vinha depois de tanto escuro. Tem uma beleza simbólica aí que a gente não pode ignorar. Mariana passou a vida inteira sendo definida pelos outros. A filha que a mãe não criou, a enteada que devia ser invisível, a mulher que o homem abandonou. Ninguém nunca perguntou quem ela queria ser. Mas ali, com aquela menina minúscula e perfeita nos braços,
ela fez uma declaração silenciosa de dignidade. Você se chama Clara, e eu sou sua mãe, e ninguém vai tirar isso de nós. É um ato de força interior que parece pequeno, mas é gigantesco. Olha que coisa profunda. Dar nome é um ato de criação. É dizer você existe, você importa, você tem um lugar no mundo. E a Mariana, que tinha sido apagada da própria casa, que tinha aprendido a encolher para ocupar o menor espaço possível, estava agora criando alguém e dando a essa pessoa um lugar no mundo. Era uma inversão completa. Ela deixava de ser a que foi definida para se tornar a que define. E isso, minha amiga, é a essência do recomeço. Não é só sobre sair do buraco, é sobre se tornar autor da própria história, em vez de personagem secundário na história dos outros. O nome Clara também carregava uma esperança que ia além daquele momento. Enquanto a madrasta queria esconder a gravidez como se fosse uma mancha, a Mariana estava dando à luz e anunciando ao mundo. Ela está aqui, ela tem nome, ela é minha. E não foi por acaso que esse nascimento aconteceu na noite em que Brandão fez a ameaça mais pesada. Como se o corpo dela dissesse, agora não vou parar, agora tem alguém que depende de mim. O parto foi o rito de passagem, mas o nome foi a declaração de posse. Sobre a filha, sobre a vida, sobre o futuro. E o mais bonito de tudo é que aquele nome foi ecoando pelo sítio, pelos dias que se seguiram, ganhando corpo a cada mamada, a cada choro, a cada olhar da dona Quitéria e, mais tarde, a cada momento em que seu Cândido segurou a menina com aquele cuidado de quem está aprendendo a sentir de novo. Clara era o ponto de encontro, o novo centro daquele mundo que estava sendo reconstruído. E Mariana, que chegou sem nada, sem nome, sem lugar, agora tinha algo que ninguém podia tirar. Uma filha, um nome que ela mesma escolheu, e a certeza de que, dali para frente, ela não seria mais definida pelos outros. Mas antes que essa nova vida pudesse florescer em paz, ainda tinha uma sombra do passado que precisava ser enfrentada. E essa sombra tinha nome e sobrenome, Brandão. Sabe o que é mais fascinante na história da Mariana? É como o silêncio muda de papel ao longo da jornada. No começo, o silêncio era uma arma. A madrasta usava o silêncio estratégico, aquela frieza calculada que machuca mais que qualquer grito. O pai usava o silêncio covarde, a omissão de quem vê tudo e não faz nada. E a Mariana, menina ainda, aprendeu a usar o silêncio como defesa, encolhia, ocupava o menor espaço, aprendia a ser invisível dentro da própria casa. Era um silêncio que sufocava, que apagava, que fazia a gente acreditar que não tinha direito nem de existir. Quantas de nós já não aprenderam esse tipo de silêncio? Aquele de abaixar a cabeça para não causar confusão, de não reclamar para não incomodar, de desaparecer para não atrapalhar. Mas veja só o que acontece quando ela chega ao sítio. O silêncio começa a se transformar. Não é mais aquele silêncio de quem está se escondendo. É o silêncio de quem está ouvindo. Ela ouve o eco da água na cisterna, ouve o vento na mangueira, ouve os pássaros anunciando o amanhecer. E nesse silêncio, ela começa a se encontrar. Porque quando a gente para de ouvir as vozes que nos diminuem, a gente começa a ouvir a própria voz. E a voz da Mariana estava ali, no trabalho das mãos, no cuidado com a terra, na força interior que ela nem sabia que tinha. O silêncio deixou de ser um lugar de esconderijo para se tornar um lugar de construção. E aí entra o seu Cândido. O homem que chegou com a expressão fechada e quase nenhuma palavra. No começo, o silêncio dele era uma muralha, uma forma de não se envolver, de manter distância. Mas aí, aos poucos, algo mudou. Lembra da cena em que eles consertam o assoalho juntos? Ele não falou nada, só se ajoelhou, segurou a tábua enquanto ela pregava. E ali, naquele silêncio compartilhado, aconteceu algo que nenhuma conversa teria conseguido fazer. Eles se entenderam sem precisar explicar nada. O silêncio deixou de ser uma barreira e virou cumplicidade. É como se cada martelada dissesse: eu tô aqui com você, a gente pode fazer isso juntos. Esse silêncio que nasceu do trabalho conjunto foi se aprofundando com o tempo. Teve um momento, e isso é lindo de notar, em que seu Cândido contou sobre a esposa que morreu no parto. E depois que contou, não teve discurso, não teve conselho, não teve vai ficar tudo bem. A Mariana simplesmente disse sinto muito e ficou em silêncio com ele. E aquele silêncio foi mais cura do que qualquer palavra. Porque a cura, muitas vezes, não vem de quem tenta resolver o que não tem solução. Vem de quem fica do lado, em silêncio,
testemunhando a dor sem tentar apressar o processo. É a diferença entre dizer vai passar e dizer eu tô aqui enquanto você passa por isso. A grande virada, minha amiga, é que o silêncio pode ser prisão ou pode ser liberdade. Depende de como a gente usa. A Mariana passou anos no silêncio que a aprisionava, o silêncio de quem não pode falar, de quem não tem voz. Mas no sítio, ela descobriu o silêncio que liberta, o silêncio de quem está em paz consigo mesma, de quem não precisa provar nada para ninguém, de quem encontrou um lugar onde pode ser simplesmente quem é. E foi nesse silêncio que as raízes dela se firmaram. Foi nesse silêncio que o pertencimento nasceu. E foi nesse silêncio que ela aprendeu que, às vezes, as maiores transformações acontecem sem uma palavra sequer. Mas enquanto ela se firmava, do lado de fora, o mundo continuava girando. E tinha um homem, Brandão, que queria transformar aquele silêncio em barulho de negócio. E era chegada a hora de enfrentar. Se a gente for prestar atenção, a história da Mariana poderia ser contada olhando só para a horta. Porque ali, naquele pedaço de terra esquecido, aconteceu o mesmo milagre que aconteceu na vida dela. No começo, era só mato. Mato alto, entrelaçado, tomando conta de tudo, como se a terra tivesse desistido de ser horta. E a Mariana, quando chegou, também estava tomada pelo mato, pelo abandono, pela dor, pela sensação de que nada mais ia dar certo. Mas ela olhou para aquele caos verde e enxergou o que estava escondido debaixo. E o que ela viu? Canteiros de pedra ainda desenhando o formato do que um dia foi plantado, e dentro de um deles, insistindo em viver sem nenhum cuidado humano, um pé de coentro e outro de cebolinha. Aquilo, minha amiga, era esperança em estado bruto. Era a terra dizendo, eu ainda tô aqui, só preciso de alguém que acredite. A transformação começou aí. Ela foi tirando o mato com a enxada de cabo quebrado que consertou com arame. Trabalhou devagar, porque a barriga de 8 meses atrapalhava, mas trabalhou todo santo dia. Um palmo de terra de cada vez. E é assim que o recomeço acontece, não de uma vez, não com um gesto heróico, mas devagar, insistente, como quem limpa um canteiro. Cada pedaço de terra que ela fufava, cada pedra que ela tirava, era uma pequena vitória sobre o caos. E a horta foi respondendo. O coentro soltou aquele perfume forte que encheu o ar. A cebolinha levantou as hastes verdes. Depois veio o feijão de corda, o tomate, a hortelã que a dona Quitéria trouxe. A terra que tinha sido abandonada agora dava fruto. E tem uma coisa linda nisso. A horta não exigia que ela fosse forte o tempo todo. A terra entende o cansaço. Ela aceita que a gente plante hoje, regue amanhã, e se a gente não puder um dia, ela espera. Não tem pressa. E a Mariana, que tinha sido expulsa com pressa, que tinha sido descartada como quem se livra de um peso, encontrou na horta um ritmo diferente. O ritmo da paciência, da espera, da confiança de que o que foi plantado vai brotar no tempo certo. Foi ali, curvada sobre os canteiros, com os joelhos na terra e as mãos sujas, que ela foi resgatando a dignidade que a vida tinha roubado dela. Quando as primeiras mudas de feijão começaram a subir no espaçador que ela mesma colocou, foi como se algo dentro dela também estivesse subindo. E quando ela vendeu os primeiros produtos na feira da cidade, com o dinheirinho guardado num vidro na gaveta da cozinha, ela entendeu que tinha construído algo que era só dela. Não era a favor de ninguém, não era caridade. Era fruto do trabalho dela, das mãos dela, da força interior que ela descobriu ao limpar cada canteiro. A horta era o espelho da reconstrução que estava acontecendo dentro dela. O que antes era mato, agora produzia. O que antes estava morto, agora dava vida. O que antes era abandono, agora era pertencimento. E o mais bonito de tudo é que a horta ensinou para Mariana algo que ela levou pro resto da vida. A gente não precisa esperar que as condições estejam perfeitas para começar. O coentro brotou sozinho no meio do mato. Ele não esperou a terra estar limpa, não esperou a chuva certa, não esperou permissão. Ele simplesmente brotou, teimoso, insistente, mostrando que a vida dá um jeito. E a Mariana, que tinha sido jogada fora como quem joga semente no chão sem esperar que germine, descobriu que era exatamente ali, no meio do mato, que ela ia florescer. Mas enquanto a horta crescia e a vida se reorganizava, tinha um homem que não queria ver aquele recomeço acontecer. Ele queria a terra limpa, pronta para ser vendida, transformada em mercadoria. E essa ameaça estava prestes a bater na porta.
Toda história de recomeço tem um momento em que o passado bate na porta para tentar derrubar o que foi construído. E na história da Mariana, esse momento chegou na figura de seu Brandão. Ele não era um vilão de novela, daqueles que a gente odeia de cara. Ele era pior, era a representação do mundo que enxerga tudo como mercadoria. Para ele, o sítio não era um lugar de cura, de memória, de pertencimento. Era uma oportunidade de negócio, uma terra que podia ser comprada, vendida, transformada em lucro. E quando ele descobriu que tinha uma mulher grávida morando ali, cuidando do lugar, plantando horta, devolvendo vida onde antes só tinha mato, aquilo bagunçou os planos dele. Porque terra cuidada não é terra barata. Terra com história não é terra que se compra com qualquer oferta. E veja como ele agiu. Ele não veio com violência explícita, não ameaçou diretamente. Ele veio com sorriso e conversa mole, se apresentando como amigo antigo de seu Cândido, falando sobre o sítio com aquela familiaridade de quem já considera a propriedade praticamente sua. Depois, quando viu que a Mariana não se deixava intimidar, mudou o tom. Começou a espalhar boatos na cidade, criou um ruído de fundo sobre ocupação irregular, tentou usar o que os outros pensam como arma. E isso, minha amiga, é uma das táticas mais cruéis que existe, usar a opinião alheia para pressionar alguém que já está vulnerável. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Quando alguém quer te derrubar, ele não vai direto em você, ele vai nos outros, vai na reputação, vai no que falam pelas costas. A Mariana, que tinha sido expulsa de casa por causa da vergonha que a gravidez trazia, sabia muito bem como esse jogo funcionava. Mas ela também já tinha aprendido uma coisa importante. Ela não era mais a menina que encolhia. Ela era a mulher que limpou aquele sítio com as próprias mãos, que plantou cada canteiro, que deu à luz a Clara na mesma noite em que ele fez a ameaça. Ela tinha força interior agora. E quando Brandão apareceu acompanhado de 2 homens, dizendo que tinha uma semana para desocupar, ela não correu, não chorou, não pediu. Ela ficou ali, de pé, com a mão na barriga onde Clara se mexia, e não recuou. Porque ela sabia de uma coisa que Brandão não sabia. Aquele lugar era dela não por documento, mas por suor, por sangue, por entrega. E foi aí que entrou a dona Quitéria, como um anjo de chapéu de palha, que chegou no momento exato e ficou do lado dela sem dizer uma palavra. Às vezes, a presença de alguém que acredita em você é mais poderosa que qualquer argumento. E depois, claro, veio seu Cândido. O homem que tinha passado 4 anos fugindo daquele lugar, agora estava ali, de pé, dizendo não a Brandão. Dizendo que a terra não estava à venda. Dizendo que a Mariana era moradora autorizada. Dizendo, no fundo, que aquele lugar finalmente tinha encontrado um novo sentido. E o mais bonito é que ele não fez isso por ela, ele fez por ele também. Porque ao defender a terra, ele estava também se permitindo ocupar de novo o lugar que ele tinha abandonado junto com a própria dor. A lição que fica, minha amiga, é que o direito de pertencer não vem só de um papel assinado em cartório. Ele vem do que você constrói, do que você planta, do que você cuida. A Mariana não tinha documento nenhum quando chegou, mas ela conquistou o direito de ficar com cada tábua que consertou, com cada canteiro que plantou, com cada noite que passou acordada cuidando da Clara. E quando o mundo lá fora tentou tirar dela o que era dela, ela tinha construído uma base sólida demais para ser abalada por ameaças. Porque quem constrói com as próprias mãos não tem medo de quem só sabe destruir. Mas antes que essa batalha fosse vencida, ainda tinha uma prova final, uma passagem que ela precisava atravessar sozinha, com a ajuda das mulheres que vieram antes dela. E essa passagem ia mudar tudo. Tem momentos na vida que a gente não escolhe, eles simplesmente chegam. E o parto da Mariana chegou na noite em que tudo parecia estar desabando. Brandão tinha acabado de fazer a ameaça, o coração dela ainda estava acelerado, e de repente o corpo disse, chegou a hora. Não foi um parto planejado, não foi num hospital com médicos e anestesia. Foi no cômodo do fundo, numa rede de algodão, com a dona Quitéria conduzindo cada passo com a competência tranquila de quem já fez aquilo muitas vezes. E ali, no meio daquela noite que parecia o fim de tudo, na verdade estava começando o mais importante. Porque o parto, minha amiga, não é só sobre trazer uma vida ao mundo. É sobre a mulher renascer junto com o filho. E olha a coincidência poderosa. O mesmo cômodo onde a esposa de seu Cândido tinha partido há 4 anos, num parto que não foi bem, agora recebia um novo nascimento. Era como se aquele lugar precisasse ser redimido,
precisasse provar que podia ser palco de vida e não só de perda. A dona Quitéria, com as mãos experientes de parteira, foi transformando aquele espaço em um templo. Não tinha luxo, não tinha equipamento, tinha o que sempre foi suficiente: água quente, panos limpos, uma mulher que sabia o que fazer e outra que confiava. E a Mariana, que tinha sido tratada como vergonha pela madrasta, que tinha sido abandonada pelo pai, que tinha sido deixada pelo homem que a engravidou, agora estava fazendo a coisa mais poderosa que um ser humano pode fazer: dar à luz. O parto foi o rito de passagem que ela precisava. Cada contração era uma despedida do que ficou para trás. Cada respiração funda era um sim à vida que estava chegando. E quando o choro da Clara rasgou o silêncio da madrugada, foi como se aquele som novo e potente tivesse varrido toda a dor, todo o abandono, toda a sensação de não pertencer a lugar nenhum. A Mariana olhou para aquela menina minúscula, roxa de esforço, com os punhos fechados como quem já nasce pronta para lutar, e entendeu que ela não estava mais sozinha. E que ela nunca mais seria a mesma. Dona Quitéria colocou Clara no colo da Mariana e sorriu. Um sorriso de alívio, de celebração, de quem sabia que aquele momento era sagrado. E ali, naquela troca de olhares entre mãe e filha, aconteceu a transformação definitiva. A Mariana, que entrou no sítio grávida e assustada, saiu dali mãe, dona de si, dona de uma história que ela mesma estava escrevendo. E o nome que ela escolheu, Clara, era como uma profecia. A luz que rompe a escuridão, o clarear depois da tempestade, o novo dia que sempre chega, mesmo quando a gente pensa que não vai mais amanhecer. Quando seu Cândido entrou no cômodo e viu a menina no colo da Mariana, algo nele se desfez e se refez ao mesmo tempo. Ele que tinha perdido a esposa e o filho ali naquele mesmo lugar, agora via a vida vencer. E quando Clara fechou o punho minúsculo em volta do dedo dele, foi como se o tempo tivesse se fechado num ciclo. Aquele sítio, que tinha sido palco de uma tragédia, agora era palco de um milagre. O luto dava lugar à esperança. A morte dava lugar à vida. E a Mariana, que chegou sem nada, agora tinha tudo: uma filha, uma casa, um lugar onde ela não era invisível, mas o centro de tudo. Mas o recomeço verdadeiro, a gente sabe, não termina com o nascimento. Ele continua, dia após dia, até que um dia o passado resolve bater na porta para pedir perdão. O tempo passa, a vida segue, e a gente às vezes acha que certas feridas já estão cicatrizadas. Até que um dia, quem te machucou aparece na porta. Foi assim com a Mariana. Clara já tinha um mês, a horta estava viçosa, o sítio respirava uma paz que ela nunca tinha conhecido. E de repente, na estrada de terra, ela vê uma figura se aproximando. Um homem mais velho, curvado, com um chapéu nas mãos que ele girava entre os dedos com um nervosismo que não conseguia esconder. Era o pai. Seu Alides, o homem que ficou parado no batente enquanto ela saía grávida, o homem que escolheu o silêncio quando ela mais precisava de voz. E ali estava ele, na porta do sítio, vindo pedir perdão. O que se passa na cabeça de uma mulher que foi expulsa de casa pelo silêncio do pai e agora o vê ali, arrependido, sozinho? A Mariana podia ter fechado a porta. Podia ter dito tudo o que guardou por anos. Podia ter devolvido na mesma moeda a frieza que aprendeu com a madrasta. Mas ela não fez nada disso. Ela ficou parada, olhando, sentindo o peso daquele momento. E o pai disse que Perpétua tinha ido embora, que tinha levado o que podia e partido para casa de um parente. Disse que estava sozinho. Disse que sabia que tinha falhado de um jeito que não tinha conserto fácil. E ali, naquele silêncio que agora era diferente, a Mariana teve que decidir quem ela queria ser dali para frente. Ela não disse que estava tudo bem. E isso é tão importante, viu? Porque o perdão não é esquecimento. Não é apagar o passado como se ele nunca tivesse acontecido. O perdão verdadeiro, minha amiga, é um ato de força interior, não de fraqueza. É olhar para quem te feriu e dizer: o que você fez foi errado, e eu não vou fingir que não doeu. Mas eu escolho não carregar mais esse peso. Eu escolho seguir em frente, com ou sem você. A Mariana não abriu os braços dizendo tudo bem, vamos esquecer. Ela olhou para o pai, viu o homem velho que ele estava se tornando, viu o arrependimento nos olhos, e tomou uma decisão. Ela abriu o portão. O café está no fogo, ela disse. E a Clara ainda não conhece o avô. Não foi um perdão completo, não foi uma reconciliação de novela com final feliz. Foi um começo. Foi ela dizendo:
Eu não vou mais ser definida pela sua falha. Eu construí minha vida, eu tenho minha casa, minha filha, minha horta. Se você quer fazer parte disso, a porta está aberta. Mas agora as regras são minhas. E essa, minha amiga, é a maior transformação que alguém pode viver, deixar de ser a vítima da história dos outros para se tornar a protagonista da própria. O seu Alides entrou no sítio com os olhos molhados, aquela cara de quem sabe que está recebendo algo que não merece. E talvez seja isso que torna o perdão tão bonito. Ele não é sobre merecimento, é sobre libertação. A Mariana não perdoou porque o pai merecia, ela perdoou porque ela merecia seguir em frente sem aquela corrente no pescoço. Ela merecia a paz de olhar para o passado e não sentir mais o aperto no peito. Ela merecia que a Clara tivesse um avô, não por ele, mas por ela. Porque a cura, a gente descobre, não é sobre o outro, é sobre a gente. É sobre não deixar que quem nos feriu continue tendo poder sobre nós. E assim, aquele sítio que começou como um lugar de abandono foi se tornando, a cada dia, um lugar de encontro. Encontro da Mariana com sua força interior, encontro dela com a Clara, com o Cândido, com a dona Quitéria, e agora, de um jeito ainda delicado, com o pai. Era como se aquela terra tivesse o poder de juntar os pedaços que a vida tinha espalhado. E a Mariana, que antes era apenas a expulsa, agora era o centro de uma constelação que ela mesma ajudou a formar. Cada pessoa que chegava trazia uma história, uma ferida, um jeito de ver o mundo. E todas elas, de alguma forma, estavam aprendendo ali, naquele sítio, o que significa realmente pertencer. Sabe o que é mais bonito na história do sítio? É que ele deixou de ser um lugar de uma pessoa só. No começo, era o abandono de seu Cândido, que não conseguia nem pisar ali. Depois, virou o refúgio da Mariana, o lugar onde ela se escondeu do mundo para recomeçar. Mas aos poucos, sem ninguém planejar, aquilo foi se transformando em um lar coletivo. Cada pessoa que chegava trazia um pedaço de si e levava um pedaço dali. A dona Quitéria vinha com a sacola cheia de saberes e saía com a certeza de que o conhecimento dela ia continuar vivo. O seu Cândido vinha com as ferramentas e a expressão fechada e saía com a menina Clara dormindo no colo. O pai da Mariana vinha com o peso da culpa e saía com a chance de recomeçar também. E no centro de tudo, a Mariana, que tinha chegado como quem não tinha nada, agora era a que oferecia o principal, um lugar de pertencimento. Olha que coisa poderosa! A reconstrução não foi obra de uma pessoa só. Foi uma teia que se formou, fio por fio. A Mariana consertava a casa, plantava a horta, criava a Clara. A dona Quitéria ensinava sobre as ervas, sobre o parto, sobre os segredos da terra que só quem viveu sabe. O seu Cândido trazia os materiais, consertava o que estava quebrado, e aos poucos foi deixando de ser o dono para se tornar mais um naquele coletivo. Até o pai, com seus passos hesitantes, foi encontrando um lugar, consertava uma cerca aqui, cortava a lenha ali, tentava de algum jeito compensar os anos de silêncio. E a Clara, que não fazia nada além de existir, era o elo que unia todo mundo. Era por ela que o café era servido mais cedo, era para ela que a dona Quitéria guardava as frutas mais doces, era nela que o seu Cândido via a chance de amar de novo. E é assim que um verdadeiro lar se constrói, minha amiga. Não com paredes bonitas e móveis novos, mas com histórias compartilhadas, com mãos que se ajudam, com gente que aprende a conviver com as diferenças e as feridas de cada um. A Mariana podia ter ficado no seu canto, cuidando só da sua vida, mas ela abriu espaço. E quando ela abriu espaço, o espaço se multiplicou. É uma daquelas leis da vida que a gente só aprende na prática. Quanto mais a gente acolhe, mais lugar tem. O coração vai se expandindo, a casa vai ganhando novos cômodos, o quintal vai recebendo novas mudas. O que antes era um sítio abandonado virou um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas podiam ser quem realmente eram, sem máscaras, sem jogos. E o mais lindo é que cada um ali tinha um papel que só ele podia desempenhar. O seu Cândido tinha força bruta e, depois que resolveu ficar, a documentação que garantia a segurança de todos. A dona Quitéria tinha o conhecimento ancestral, aquela sabedoria que não se aprende em livro, se aprende vivendo. O pai tinha a oportunidade de reparar, mesmo que aos poucos, o que tinha quebrado. A Mariana tinha a visão, a determinação, a força interior de quem foi ao fundo do poço e resolveu subir de volta. E a Clara? A Clara tinha a pureza de quem não conhece o mal, de quem é puro amor e futuro. Cada um completava o outro de um jeito que nenhum documento conseguiria explicar.
A transformação que aconteceu ali não foi só da Mariana. Foi do seu Cândido, que aprendeu a olhar para o sítio sem sentir o peito apertar. Foi da dona Quitéria, que viu seu saber sendo passado adiante. Foi do pai, que descobriu que ainda dava tempo de ser avô. Foi de todos eles, juntos, aprendendo que lar não é onde a gente nasce, é onde a gente escolhe ficar. E a Mariana, que tinha sido expulsa de casa por não pertencer, tinha construído, com as próprias mãos, um lugar onde todo mundo pertencia. Mas no meio dessa história de encontros e reconstrução, teve uma mudança silenciosa que talvez seja a mais importante de todas. A Mariana deixou de ser definida pelos outros para se tornar a definidora da própria vida. Se a gente olhar para o começo da história, a Mariana era uma mulher que não tinha vez. Ela era definida o tempo todo pelos outros. A filha que a mãe não criou, a enteada que devia ser invisível, a mulher que o homem abandonou grávida, a vergonha que a madrasta queria esconder dos vizinhos. Ela aprendeu a encolher, a ocupar o menor espaço, a ser vista sem ser notada. Era como se ela fosse apenas um reflexo do que os outros diziam que ela era. Mas olha o que acontece no final. A mesma mulher que saiu pelo portão com uma mala velha e a barriga de 8 meses, sem nenhum destino, agora é o centro. É em volta dela que tudo orbita. É ela quem decide quem entra e quem sai. É ela quem escolhe o nome da filha. É ela quem cuida da terra e colhe os frutos. A inversão é completa. Ela deixou de ser definida para se tornar a definidora. E não foi por acaso, viu? Essa transformação não aconteceu da noite pro dia. Foi um processo lento, feito de pequenas vitórias que ninguém viu. Cada canteiro que ela limpou foi um eu existo. Cada tábua que ela pregou foi um eu posso. Cada vez que ela disse não pro Brandão, cada vez que ela ficou em silêncio ao invés de se desculpar por existir, cada vez que ela escolheu ficar no sítio ao invés de fugir, ela foi ocupando o lugar que sempre foi dela e que ninguém nunca tinha deixado ela ocupar. A força interior que ela descobriu ali, naquele lugar esquecido, era algo que ela carregava desde sempre, mas que nunca tinha tido espaço para florescer. Olha que coisa interessante. A madrasta, que sempre tratou a Mariana como se ela fosse um peso, no final foi embora, sozinha, levando só o que cabia numa mala. Enquanto a Mariana, que foi expulsa como quem joga fora o que não serve, construiu um lar, uma família, um lugar onde várias pessoas se reuniram em volta dela. A dignidade que a madrasta tentou roubar, ela recuperou multiplicada. E o pai, que ficou parado no batente enquanto ela saía, agora é ele quem chega pedindo permissão para entrar. Os papéis se inverteram completamente. A mulher que era invisível se tornou o centro. A que era descartada se tornou essencial. A que era definida pelos outros se tornou a que define. E a gente aprende com isso que o pertencimento não é algo que os outros te dão. É algo que você conquista. Ninguém pode te dar um lugar no mundo, assim como ninguém pode te tirar quando você já se enraizou. A Mariana não pediu permissão para ficar no sítio. Ela chegou, cuidou, plantou, construiu. E quando o dono apareceu, ela já era parte da terra tanto quanto a mangueira velha que continuava dando fruto. Ela não precisava de documento que comprovasse que aquele lugar era dela. O trabalho dela, o suor dela, a vida que ela tinha plantado ali falavam mais alto que qualquer papel. E quando seu Cândido reconheceu isso, ele não estava fazendo um favor, estava apenas vendo o que já era verdade. A Mariana do final da história não é a mesma que chegou naquele entardecer. A que chegou estava quebrada, sem chão, sem nome, sem lugar. A que ficou é uma mulher que sabe quem é, que sabe o que quer, que sabe do que é capaz. Ela aprendeu que a cura não vem de fora, vem de dentro. E que o recomeço não é sobre apagar o passado, é sobre construir um presente que seja tão sólido que o passado não consiga mais te derrubar. Ela deixou de ser expulsa para se tornar a guardiã. Guardiã do sítio, guardiã da Clara, guardiã da própria história. E se no começo ela foi embora sem olhar para trás, agora ela olha para tudo que construiu e sabe. Ninguém mais tira dela o que ela construiu com as próprias mãos. E talvez, no fundo, ela sempre tenha sabido que aquele sítio, com o telhado velho e a cisterna esquecida, era o lugar onde ela sempre deveria ter estado. A gente vive numa época que adora falar de acaso, de sorte, de coincidência. Ah, que coincidência ela ter encontrado aquele sítio. Que sorte ela ter encontrado a dona Quitéria. Que acaso seu Cândido ter aparecido na hora certa. Mas será que foi mesmo? Será que foi por acaso que a Mariana,
depois de bater em 4 portas que se fecharam, exausta, com os pés machucados, o sol se pondo, olhou para a direção certa e viu aquele telhado entre a mata? Ou será que foi um encontro inevitável entre uma mulher em estado de máxima vulnerabilidade e um lugar que também estava vulnerável, esperando há anos por alguém que enxergasse o valor escondido debaixo do mato? A verdade, minha amiga, é que os grandes encontros da vida raramente são por acaso. Eles acontecem porque você estava pronta. E a Mariana estava. Pensa comigo, aquele sítio não era um lugar qualquer. Era um lugar que tinha sido abandonado, sim, mas que ainda guardava água fresca na cisterna, fruta madura na mangueira, sementes teimosas brotando no meio do mato. Era um lugar que estava em estado de espera, como ela. Ele não precisava de alguém que chegasse com dinheiro ou maquinário, ele precisava de alguém que entendesse o valor do que já estava ali, que tivesse mãos dispostas a limpar, a consertar, a plantar. Ele precisava de alguém que também tivesse sido abandonado e soubesse o que é ser deixado para trás. A Mariana e o sítio se reconheceram porque falavam a mesma língua, a língua do abandono que se transforma em recomeço. Não foi acaso, foi ressonância. Quantas vezes a gente perde oportunidades porque está esperando o lugar perfeito, a hora certa, a condição ideal. E a vida vai passando, e a gente vai adiando, e os lugares que poderiam ser nossos vão sendo ocupados por outras pessoas que tiveram a coragem de chegar primeiro. A Mariana não escolheu o sítio porque ele era perfeito. Ela escolheu porque era o que tinha, e porque ela tinha força interior o suficiente para transformar o que tinha no que ela precisava. E essa, talvez, seja a maior lição que a gente tira dessa história. O recomeço não é sobre encontrar o lugar dos sonhos, é sobre transformar o lugar que você encontra no lugar que você precisa. É sobre plantar onde ninguém plantou, regar onde ninguém regou, acreditar onde ninguém mais acreditava. E tem mais, a Mariana não só transformou o sítio, ela foi transformada por ele. Cada dia de trabalho na terra foi um dia de cura. Cada planta que brotou foi um pedaço de esperança que se materializava. Cada visita da dona Quitéria foi um lembrete de que ela não estava sozinha. Cada olhar do seu Cândido foi a prova de que ela merecia ser vista. O sítio não era só um lugar, era um espelho. E ela, ao se ver refletida naquele lugar que renascia, foi descobrindo que ela também estava renascendo. O destino não foi o encontro, foi o que ela fez com o encontro. O destino não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. E assim, quando a Mariana olha para o final dessa história, sentada na varanda com a Clara no colo, o Cândido ao lado, a horta verde e generosa, o pai que voltou, a dona Quitéria chegando com a sacola de sempre, ela entende uma coisa que talvez seja a mais importante de todas. Ela não estava perdida quando chegou aqui. Ela estava a caminho. O sítio não apareceu por acaso, ele estava ali, esperando, assim como ela estava ali, caminhando, e no momento em que os dois se encontraram, nada mais foi por acaso. Era o tempo certo. Era o lugar certo. Era a pessoa certa. Porque os grandes recomeços, minha amiga, não acontecem quando a gente encontra o que procura. Eles acontecem quando a gente está pronto para receber o que nos encontra. Mesmo que venha na forma de um telhado velho e uma cisterna esquecida. A história da Mariana não é só sobre uma mulher que foi expulsa de casa. É sobre cada um de nós que já se sentiu invisível, descartável, sem lugar no mundo. É sobre o que a gente faz quando o portão se fecha, quando as portas não se abrem, quando parece que não tem mais saída. A Mariana nos ensina que o recomeço não é sobre encontrar o lugar perfeito, é sobre transformar o lugar que você encontra no lugar que você precisa. E que, às vezes, o que parece o fim do caminho é apenas onde o caminho verdadeiro começa. Se essa história tocou em algo dentro de você, se você também acredita que é possível recomeçar, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem muita história de transformação e esperança esperando por você. Até o próximo conto.